Olá, eu sou o professor Cícero Santos. Na aula de hoje, do 8º ano, iremos estudar a congruência de triângulos. Os conteúdos dessa aula, que é figuras congruentes, triângulos congruentes e casos de congruência de triângulo. Figuras congruentes. O que são figuras congruentes? Essa figura ela é congruente a essa. Por que elas são congruentes? Porque, se eu pegar essa figura e sobrepor nessa daqui, como eu fiz no exemplo aqui na frente, eu estou pegando essa figura, estou colocando sobre a outra, eu estou sobrepondo. Que figura formou? Igual anterior. Essa daqui igual a essa. Então, são figuras congruentes. Se eu pegar uma e sobrepor a outra, ficará igual. Então, são figuras congruentes. O mesmo acontece com polígonos, que são esse polígono aqui, Esse polígono, ele é congruente a esse polígono. Por quê? Esse lado aqui, ele é congruente a esse daqui a esse a esse e esse a esse. Comumente nós usamos para mostrar que um lado é congruente a outro, ou um ângulo, usando esse risquinho. Esse daqui com esse, porque eu usei um risco aqui e um risquinho aqui. Aqui eu usei 2 risquinhos e aqui 2 risquinhos. Aqui eu usei 3 risquinhos e aqui 3. Aqui eu usei 4 e aqui 4. Aqui eu usei 5 e aqui eu usei 5 também. Então aqui são polígonos congruentes. Triângulos congruentes. O que são triângulos congruentes? Vamos observar as figuras. Temos aqui esta figura e esta figura. Temos que esse ângulo aqui, ele é correspondente a esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui é correspondente a esse. Esse ângulo B aqui, ele é correspondente a esse aqui. Observamos que eu usei aqui 2 arcozinhos, aqui eu usei 2 arcos. Então, para mostrar que são correspondentes. E esse ângulo C aqui, ele é correspondente a esse ângulo P aqui, Observamos que eu usei 3 arcos aqui e usei 3 aqui. Então, são ângulos correspondentes. Esse ângulo aqui, ele é correspondente a esse. Esse ângulo aqui é correspondente a esse. E esse ângulo aqui, ele é correspondente a esse ângulo. Também são correspondentes aos lados. O lado BC, esse lado aqui BC, ele é correspondente ao NP, Então, aqui observamos que eu usei um risco aqui, e aqui também usei um risco. Temos o ângulo AC, esse ângulo aqui, AC, ele é correspondente ao MP, esse lado aqui, Vemos que eu usei 2 risquinhos aqui e usei 2 risquinhos aqui. E por fim, o lado AB, ele é correspondente ao MN. Observamos que eu usei 3 risquinhos aqui, 3 risquinhos aqui e 3 risquinhos aqui. Isso eu mostrei os lados e ângulos correspondentes. Ou seja, nessas figuras, os ângulos são correspondentes e os lados também são correspondentes. Então, podemos afirmar que o triângulo, aqui é a representação de triângulo, que é o triângulo ABC, símbolo de congruência, é congruente, esse símbolo aqui é de congruência, é congruente ao triângulo MNP. Ou seja, esse triângulo aqui, ele é congruente a esse triângulo. Aí vocês podem se perguntar, mas sempre para ser congruente tem que ser todos os ângulos iguais e todos os lados iguais? Não. Agora nós iremos estudar os casos de congruência de triângulos, ou seja, são as condições necessárias para que um triângulo seja congruente a outro triângulo. Por exemplo, aqui o nosso primeiro caso, que é o caso lado, lado e lado. Temos aqui, são congruentes 2 triângulos que possuem os 3 lados correspondentes iguais. Ou seja, se o triângulo possuir os 3 lados correspondentes iguais, eles são congruentes. Por exemplo, aqui, esse triângulo aqui, ele é congruente a esse aqui. Por quê? Esse lado aqui, esse lado aqui, ele é congruente a esse lado. Esse lado aqui, ele é congruente a esse lado. E esse lado aqui, ele é congruente ao lado. Ou seja, esses triângulos são congruentes por esse caso aqui, que é lado, lado e lado. Temos que o lado AB, novamente AB, é congruente a MN. AC, ele é congruente ao MP, o lado MP. E BC é congruente a NP. Lembrando que isso aqui é a representação de lado. AB, esse lado,
A, e esse tracinho em cima, quer dizer lado. Pronto. Então, temos esse lado aqui, esse e esse. Então, aqui é o primeiro caso de congruência. Temos que o triângulo ABC, que é esse triângulo aqui, ele é congruente ao triângulo MNP. Temos aqui o segundo caso de congruência, que é esse caso aqui, lado, ângulo e lado. Toda vez que tiver os triângulos possuir. São congruentes dois triângulos que possuem dois lados e o ângulo compreendido entre esses lados correspondente. Vamos ver aqui essa figura. Esse triângulo aqui e esse triângulo aqui. Eles são congruentes. Por quê? Esse lado aqui, ele é congruente a esse lado. Esse lado aqui é congruente a esse lado. E o ângulo entre eles, esse ângulo que formou eles aqui, são congruentes. Então, temos aqui, AB, esse lado AB, ele é congruente a MN. Temos esse ângulo B aqui, ele é congruente ao ângulo N. E esse lado aqui, BC, ele é congruente a NP. Pronto, sempre é isso. Toda vez que dois triângulos possuem dois lados e o ângulo prendido entre eles congruente, que é esse ângulo aqui, são congruentes. Então, temos que esse triângulo aqui, ele é congruente a esse. Terceiro caso, que é o ângulo, lado e ângulo. São congruentes dois triângulos que possuem dois ângulos e o lado compreendido entre esses ângulos correspondentes congruentes. Temos aqui esse triângulo aqui e esse triângulo aqui. Eles são congruentes. Por quê? Esse ângulo aqui, ele é congruente a esse. Esse lado aqui é congruente a esse. E esse ângulo aqui é congruente a esse. Observamos que, são dois triângulos, Observamos que são dois triângulos que possuem dois ângulos e o lado compreendido entre eles. Esse lado aqui, ele está entre os dois ângulos. Esse lado, ele está entre os dois ângulos. Então, tem que ter essa condição. Temos aqui, que o ângulo B é congruente ao N. O lado BC, ele é congruente ao lado NP. E o ângulo C é congruente ao ângulo P. Pronto. Então, o triângulo ABC, ele é congruente a esse triângulo aqui, que é MNP. Vamos para o quarto caso, que é lado, ângulo adjacente e ângulo oposto. São congruentes dois triângulos que possuem um lado, um ângulo adjacente a esse lado e o ângulo oposto a esse lado correspondente congruentes. Então, vemos aqui, tem esse triângulo aqui e esse triângulo aqui. Então, vamos às condições. Esse ângulo aqui, ele é congruente a esse ângulo aqui é congruente a esse, e esse lado é congruente a esse lado. Então, temos que ter, lado, ângulo adjacente e ângulo oposto. Então, está aqui o lado, esse aqui é o lado, o ângulo adjacente e o ângulo oposto. Novamente, esse daqui também, temos aqui o lado, né, que são as condições, temos o lado, o ângulo adjacente, que é esse ângulo aqui, que está ao lado, e o ângulo oposto, que é esse ângulo aqui. Então, esse aqui é o quarto caso. Sempre é isso, lado, ângulo adjacente e ângulo oposto. Então, temos que, o lado BC, ele é congruente ao NP, o ângulo B é congruente ao ângulo N, e o ângulo A é congruente ao ângulo M. Então, temos que esse triângulo aqui, ele é congruente a esse triângulo aqui. Casos de congruência no triângulo retângulo, que é um triângulo especial. Lembrando que é um triângulo retângulo. Esse triângulo aqui é retângulo, porque aqui é um ângulo 90 graus. Os lados menores, que esse lado aqui e esse, eles são chamados de catetos. E esse lado maior é chamado de hipotenusa, só para relembrar. São congruentes dois triângulos retângulos que possuem a hipotenusa e um dos catetos, respectivamente, congruentes. Então, lembrando que a hipotenusa é o lado maior e os catetos são os menores. Temos aqui um triângulo retângulo e temos aqui outro triângulo retângulo. Então, para ele ser congruente, possui a hipotenusa. Então, a hipotenusa desse lado aqui, é congruente a esse. E um dos lados, então esse lado aqui
é congruente a esse. Pronto, somente isso. O triângulo retângulo basta duas condições. Então temos o ângulo reto, que é esse ângulo aqui, ó, que é o ângulo que forma um cantinho aqui. Temos os catetos, né, que esse lado aqui é o menor, aqui é um cateto, é semelhante a esse cateto aqui. Temos a hipotenusa, que é esse lado maior com esse aqui. Pronto, esse triângulo aqui, ele é semelhante a esse triângulo. Utilização dos casos de congruências. Temos aqui, ó, na figura, temos aqui a figura. O lado AB é paralelo ao lado DE. Então, esse lado aqui, ele é paralelo a esse lado aqui. E C é o ponto médio, ou seja, o C é o ponto médio do lado AD. Então, ó, o C é o ponto médio, ou seja, está no meio aqui desse lado aqui. Determine os valores de x, ele quer saber o valor de x e o valor de y. Então, vamos pegar aqui os dados. Temos aqui a figura ao lado, ó. Então, as informações que já temos. Temos que esse lado aqui, ele é igual a esse. Então, esse lado aqui, ele vai ser igual a esse aqui. Por quê? Porque é o ponto médio. Se é o ponto médio, então essa medida aqui é igual a essa. Então, esse ângulo aqui é congruente com esse ângulo aqui. Esse daqui é congruente com esse. E esse lado aqui é congruente com esse. Então, o que podemos concluir? Podemos concluir o quê? Que esse lado aqui, ele é igual a esse. E que esse lado aqui é igual a esse. Então, temos, portanto, que x mede 5 e o y mede 7. Então, nós usamos aqui, ó, os casos de congruência para resolvermos essa questão aqui. Ó. Só descobrir quem são os lados semelhantes. Então, obrigado e até a próxima aula.